Salve, salve galera! Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês nesse calor infernal que tá fazendo. Pessoal, passei aí 2 semanas sem gravar porque eu tava viajando, né? Fui visitar a família lá no nordeste do país e aí não consegui postar nada pra vocês. Mas, enquanto eu tava viajando, eu consegui acompanhar uma série. Ó que milagre, quem diria, né? Eu acompanhando uma série. Mas assisti, e acredito que vocês já estão vendo aí pelo nome, thumb e tal, e vim trazer a crítica pra vocês. E já tenho garantido o vídeo da próxima semana. Tô jogando a DLC de God of War Ragnarok, o Valhalla, né? Infelizmente, a DLC é bem grande, então eu não vou conseguir postar essa quarta. Fica o vídeo de Halo, e assim que eu conseguir finalizar, eu posto pra vocês. Eu ia dizer uma coisa, mas deixa pra lá. Vamos lá, vou pegar aqui o tablet pra poder falar pra vocês aqui as minhas impressões sobre a série de Halo. Pois bem, eu resolvi dar uma chance pra essa adaptação dos games que saiu lá em 2022, só que a real ninguém ligou muito. Por quê? Eu acredito que existem pelo menos 2 formas de se abordar essa série, tá, gente? Ou você tá familiarizado com a franquia dos jogos, ou você tá começando agora. O que basicamente serve pra praticamente tudo quanto é adaptação de outra mídia, né? E nessa crítica aqui eu vou ver se eu consigo mesclar as 2 coisas, as 2 formas, né? Só que também não garanto nada. Vamos ver o que sai aqui. Bom, será que eu começo tirando o elefante da sala? Pode ser. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita sobre a série é que ela tem vários problemas de ritmo. Sinceramente, várias vezes me pareceu que os escritores nem sabiam em que gênero ela se encaixava. Assim, os jogos eles são de tiro em primeira pessoa. Nada muito profundo, tá? Basicamente você tem ação desenfreada, afinal de contas você tá lá lutando às vezes sozinho contra legiões de alienígenas, incluindo momentos com uma trilha sonora épica. Halo tem que ser dito que, nos jogos pelo menos, você tinha umas trilhas sonoras de vez em quando sensacional, que te empolgava muito a sair gritando e matando geral. E uma história que, ela, apesar de ter um plot twist no primeiro Halo pelo menos, ela não é nada estarrecedora, sabe? Não é nada que, oh meu Deus, que história. Na série, o que a gente tem é uma apresentação de vários núcleos diferentes na tentativa de criar mais elementos de conexão com quem assiste. Infelizmente, isso não funciona, né? Visto que algumas subtramas elas parecem ser a mais pura encheção de linguiça. Ao passo que a história principal, né, parece que ela se perde um pouco nos dilemas éticos, né? Que até é interessante, de certa forma, mas que acaba errando a mão. E a grande história, né, por trás da guerra contra os Covenant, que é aquela aliança alienígena, ela ficou muito em segundo plano por quase todos os 9 episódios. Então, pra mim, isso foi o primeiro erro o primeiro grande erro da série. Esse problema de narrativa onde eles se perdiam. Primeiro, eu nem sei se eu vou citar isso mais pra frente, mas qualquer coisa eu repito. Já esqueci o que escrevi, porque escrevi enquanto tava viajando, mas enfim. Primeiro, qual que é o problema de não saber em que gênero se encaixa? Eu vou falar até, né? Porque às vezes ela fica muito dramática, às vezes tem um pouquinho, quase nada de ação. Aí a gente deveria, se focar muito mais na história dos Halo, né? Do Halo e da guerra. Acaba que isso morre durante uns 4 ou 5 episódios pra voltar nos 2 últimos. Pra mim isso é muito problemático, esse é o grande problema de ritmo, ela não sabe se estabelecer na hora de contar uma história. Então assim, por um lado a gente tem a trama arrastada, que não sabe se estabelecer, que demora pra engrenar, se perde na história que ela quer contar e foca em personagens e núcleos que nitidamente não parecem ter relevância nenhuma pra conclusão. Aí, o que mais teria de errado? Bom, como a série não se define nem como ação, tal qual os jogos, esse acaba por se tornar outro problema. Halo é um jogo de tiro em primeira pessoa, como eu falei lá atrás. Eles poderiam usar e abusar dessa faceta para criar cenas que prendessem a atenção do público. Ora mesclando combates... Eita, deu um bug aqui, gente, pera aí.
Vamos lá. Ora mesclando combates em primeira e terceira pessoa. Infelizmente, as cenas de luta elas são pouquíssimas e bem rápidas. O que eu acho que para fãs e novatos acaba por ser muito frustrante. Afinal, nós quase não vemos o protagonista brilhar. E por falar em protagonista, hein? Que problemático foi o suboficial Master Chief John 117. Parece que nada ajudou na construção do personagem. Eu quero dizer, o John já tinha a alcunha de demônio pelo Covenant. Porém, na série ele apanhou mais do que mulher de malandro. E eu posso até concordar que precisava aprofundar um pouco mais dele do que os games fazem. Só que acabaram por se enrolar demais nisso, o que tirou toda a possibilidade de interesse nele. E pra terminar de ferrar com tudo, um personagem que passou 22 anos sem mostrar o rosto, eles cagaram no primeiro episódio sem dar nem ao menos uma grande motivação pra isso, né? Pra quem é fã da franquia e viu todo esse tempo, acompanha desde o Halo 1, né, digamos assim, esperava que fosse pelo menos um grande evento na hora do Tiff tirar a máscara, né? Mas, enfim. Só que o Tiff e a narrativa não são os únicos problemas, ou mesmo a falta de combate, né? Na real, tem outro ponto que a série também peca: os efeitos especiais. Por alguma razão bizarra, eles decaem muito no último episódio. E eu só conseguia pensar se a Microsoft foi tão mão de vaca a ponto de não dar nenhuma ajuda para Paramount, porque, porra, eles têm dinheiro infinito. E antes que eu me esqueça, eu poderia ou deveria discorrer um pouco sobre o elenco de Halo, porém, eu prefiro tecer algumas críticas aqui à fraquíssima adaptação da melhor inteligência artificial já criada. Não, sério, como jogador de Halo, se tinha uma coisa que eu amava era o quanto a galera se preocupou em dar personalidade pra Cortana. E como proprietário de um Windows Phone, eu realmente amava aquela assistente. E na série ela ficou muito rasa. Bom, assim, galera, no fim, Halo, ele não é ruim, tá? Ele só é muito medíocre. Infelizmente, ele se perde demais em detalhes inúteis e não explora o que deveria. Ainda assim, eu acho que tem certos elementos de construção narrativa que é o que vai acabar me fazendo assistir a segunda temporada, que parece que sai agora em fevereiro. Eu tô curioso pra ver. Não foi, tipo, podre totalmente. Só foi medíocre no sentido literal da palavra mesmo, médio, mediano, nada demais, sabe? Mas, vamos ver, de repente pode ser que agora na segunda temporada melhore. Tá, e no mais é isso, né? Não recomendo quem não tiver Paramount a assinar só pra assistir, não vale a pena, tá? Eu assinei e, bom, vou assistir porque já tá assinado. Mas, de resto é isso. Falou, pessoal, e até a próxima.